Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal Universidade da Elétrica. Essa aula é uma aula sobre os parâmetros elétricos das lâmpadas. Entenda alguns parâmetros elétricos importantes, de algumas lâmpadas. Então esses parâmetros serão definidos ao longo dessa aula. Bom, então a aula é focada em entender alguns parâmetros das lâmpadas. Primeiramente, existe um parâmetro muito importante das lâmpadas quando você vai adquirir uma lâmpada, é o fluxo luminoso. O fluxo luminoso, ele é dado em lúmen. O fluxo luminoso, na verdade, ele é a quantidade de luz emitida por uma fonte, ou seja, fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma lâmpada. Intensidade luminosa. A intensidade luminosa ela é medida em candela. Geralmente, uma fonte de luz emite o seu fluxo luminoso em direções e intensidades diferentes. Aí se define a intensidade luminosa como sendo o fluxo luminoso irradiado em uma determinada direção. Então, a intensidade luminosa é o fluxo luminoso irradiado em uma determinada direção, medido essa direção em um ângulo sólido ômega. Então, a intensidade luminosa é o fluxo por unidade de ângulo irradiado. E a iluminância, conhecida com a medida de lux, a iluminância é a razão entre o fluxo luminoso e a área a ser iluminada. Então, a iluminância é o fluxo dividido pela área a qual você quer iluminar. Uma iluminância de 1 lux ocorre quando um fluxo luminoso de 1 lúmen é distribuído uniformemente em uma área de 1 metro quadrado. Então, é muito importante essas unidades, pois as lâmpadas são definidas. O fluxo luminoso das lâmpadas, algumas lâmpadas trazem intensidade luminosa, então a intensidade luminosa é a quantidade de fluxo por unidade de ângulo, e a iluminância, medida em lux, é a razão entre o fluxo luminoso da fonte, que é a lâmpada, dividido pela área a qual você quer iluminar. Outro parâmetro importante das lâmpadas é vida mediana em horas. O que é a vida mediana das lâmpadas em horas? É o número de horas resultantes. Então, é o número de horas resultantes em que 50% das lâmpadas ensaiadas ainda permanecem acesas. Então, vida mediana é a quantidade de horas resultantes em que 50% das lâmpadas ensaiadas ainda ficam acesas. Então, é o tempo em horas em que 50% dessas lâmpadas ficam acesas durante os ensaios. Vida média, medida em horas, é a média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada. Então, vida média é o tempo de duração de cada lâmpada ensaiada. Outro muito importante é o índice de reprodução de cor. Alguns fabricantes trazem com a sigla RA e IRC, que é Índice de Reprodução de Cor, ou CRI. O que é o índice de reprodução de cor? É a medida de correspondência entre a cor real do objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. Então, o IRC é a cor real do objeto mediante a uma determinada fonte de luz. Então, o IRC das lâmpadas representa o quê? Representa a cor real de um objeto ou de uma superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. A luz artificial, como regra,
ela deve permitir ao olho humano perceber as cores corretamente. Então, esse índice de reprodução de cor, ele vai reproduzir a cor dos objetos mediante a uma fonte de luz artificial, né? Como regra, esse índice deve permitir ao olho humano perceber as cores corretamente dos objetos, ou o mais próximo possível da luz natural. Então, aqui a gente tem um ambiente com os objetos e o índice de reprodução de 0 a 100. Então, 100% reproduz a luz natural, né? Totalmente, né? Dando a fidelidade da cor dos objetos. Então, o IRC, que é o índice de reprodução de cor, né? É dado no catálogo das lâmpadas. Então, esse índice representa, né, a cor real do objeto ou da superfície diante de uma fonte de uma lâmpada, né, que é uma fonte de luz. Então, o índice de reprodução de 0 a 100. E eficiência luminosa, outro parâmetro, eficiência luminosa. A eficiência luminosa é dada em lumen por watts. Ela indica a eficiência com que a energia elétrica é convertida em luz. Esse é um parâmetro muito importante. Tem-se também o parâmetro de fator de potência, também que dá a qualidade da energia, né? Então, a eficiência luminosa ela é medida em lumen por watts, né? E ela representa a eficiência na conversão da energia elétrica em luz. Bom, agora outro parâmetro, temperatura de cor. Vem muito nos catálogos das lâmpadas. Temperatura de cor é uma grandeza que expressa a aparência da cor da luz. Na verdade, o que é a temperatura de cor? É a aparência da cor da lâmpada, representada por uma unidade medida em Kelvin. Então, a temperatura de cor é a grandeza que representa a aparência da cor da luz. Então, luz amarela, ela é utilizada nesses ambientes residenciais, né? A luz amarela quente, que a gente chama, é menor do que 3.300 Kelvin. Já eu tenho a luz branca medida em Kelvin, de 3.300, acima de 3.300 até 5.300 Kelvin. Isso é a luz branca. E nós temos a outra cor da luz medida pela temperatura de cor, é a luz branca azulada. Ela tem uma temperatura maior do que 5.300 Kelvin. Todas essas lâmpadas com temperatura de cor superior a 5.300 Kelvin são chamadas de lâmpadas fria. Quando ela está menor do que 3.300 Kelvin e menor também do que 5.300 Kelvin, ela é uma lâmpada, nesse caso, menor do que 3.300, quente. E aqui é uma lâmpada neutra. Então, a temperatura de cor é muito importante. Ela vai representar a aparência da lâmpada. Então, quanto mais alta a temperatura de cor, né? Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca será a cor da luz emitida por aquela lâmpada. Agora eu trago um catálogo com lâmpadas da Osram, né? Então, eu tenho uma lâmpada a LED de 10 watts. Olha a característica, tensão de 100 a 240. Olha o fluxo luminoso. Fluxo luminoso, 800 lumen. Vida mediana, 25.000
horas, que é aquele parâmetro que eu disse para vocês, que representa a quantidade de lâmpadas que foram ensaiadas, 50% dessas lâmpadas que permanecem acesas durante o ensaio. O índice de reprodução de cor, que nós falamos, que é a capacidade que a fonte de luz não natural, no caso essa lâmpada, tem de dar a nitidez aos objetos. Fator de potência, muito importante. Existem lâmpadas com baixo fator de potência, né? Essa lâmpada, o fator de potência dela, né, mediante a outras lâmpadas que chegam a fator de potência até 0,5, essa lâmpada tem um fator de potência razoável, tá, pessoal? Mas procurem sempre nas instalações, principalmente nas instalações industriais, colocarem lâmpadas com fator de potência 0,92 ou 0,95 a LED. São lâmpadas mais caras. Quanto maior o fator de potência, mais caras são as lâmpadas. Temperatura de cor dessa lâmpada. Essa lâmpada, ela é quente e tem uma temperatura de cor de 2700 Kelvin. A coloração dela é amarela. Então, a temperatura de cor define a cor da lâmpada. E a lâmpada que nós estamos falando é essa lâmpada estilo bulbo, né? E aqui eu tenho a mesma lâmpada com uma outra característica. Ela com a mesma característica, né? Porém, ela é uma lâmpada fria. O mesmo modelo de lâmpada, porém fria, com a temperatura de cor 5000 Kelvin. Então, ela é uma luz branca. Então, a temperatura de cor 5000 é branca. Aqui, diz se a lâmpada é dimerizável ou não. Você pode aplicar o dimmer ou não para controlar a luminosidade. Aqui não, essa lâmpada não é dimerizável. Então, aí, pessoal, é importante observar esses parâmetros. Outro exemplo que eu trago já é uma lâmpada. Essa lâmpada aqui que eu estou marcando é a lâmpada anterior que eu mostrei. Essa aqui já é uma nova lâmpada, que é representada pela figura 2 aqui. É uma lâmpada de 10 watts, tensão de 220 a 240, fluxo luminoso um pouco maior, 806 lumen. Vida mediana dessa lâmpada, 25.000 horas, muito bom. Índice de reprodução de cor maior do que 80%, então dá uma nitidez muito boa aos objetos. Fator de potência um pouco melhorado em relação à lâmpada da figura 1 que foi mostrada no slide anterior. Ela é uma lâmpada quente, né? 2700 Kelvin a temperatura de cor. Então, ela é uma lâmpada amarela, com uma cor amarela. E essa é dimerizável. Então, pessoal, a gente encerra essa aula onde eu utilizei o livro de instalações elétricas de Ademar Cotrim e soluções em LED da Osram, né, de 2015. Basta acessar o site www.osram.com.br que eu utilizei exemplos de lâmpadas para essa nossa aula. Obrigado a todos vocês e até uma próxima aula no canal da Universidade da Elétrica.